Boa noite a todos. Vamos dar início ao primeiro webinar Expertise. A 3MS visa uma nova abordagem educacional que possibilite a todos os dentistas o acesso a informações diferenciadas que agreguem na prática clínica da vida de vocês, de forma concomitante, de norte a sul e de leste a oeste de todo o Brasil. Para estrelar o primeiro webinar Expertise, convidamos o professor doutor Oswaldo Scopin de Andrade. Ele é especialista em prótese e oclusão pela New York University, nos Estados Unidos, fez seu mestrado e doutorado na Unicamp e coordena o curso de especialização em implantodontia e estética no Senac de São Paulo. O tema de hoje será restaurações estéticas minimamente invasivas em resinas compostas indiretas e cerâmicas, abordando as lentes de contato, um tema muito em alta nos dias de hoje. Nós vamos ter 5 minutos de intervalo durante a transmissão e, ao final, vamos selecionar perguntas para a sessão de perguntas e respostas. Um bom webinar a todos. Boa noite, bem-vindo ao primeiro webinar da 3MS Expertise. Espero que a conexão esteja boa para todos vocês, para a gente poder dividir, conversar e ter um pouco de discussão. Depois, é lógico, a gente vai continuar discutindo sobre isso. Vocês vão ter acesso também a um pequeno vídeo de detalhes da apresentação. Então eu espero nessa 1h15 que a gente vai ter aqui hoje, a gente poder explicar um pouco das tendências, do que está rolando, do que está acontecendo na odontologia adesiva indireta, principalmente relacionado com preparos minimamente invasivos. Eu gostaria de começar com umas boas-vindas da minha cidade, mostrando algumas fotos de Piracicaba. Piracicaba é uma cidade perto aqui de Campinas, de Sumaré, onde a 3M está localizada. É uma cidade extremamente agradável, que tem um rio que corta a cidade, é um rio extremamente famoso, é um rio que cantado em música, cantado em filmes muitas vezes. Então algumas fotos para você saber de onde eu venho, e de onde eu vivo, de onde eu tenho a minha clínica e de onde eu passo parte da minha vida, tá bem? É lógico que lidando com odontologia a gente viaja bastante, a gente está em vários lugares, mas esse é o local que eu vivo, tá bem? O que a gente vai falar hoje e do que a gente vai falar hoje, nessa 1h15? Eu acho que todos devem estar cientes de como a odontologia mudou nos últimos anos, de como a odontologia se tornou minimamente invasiva, de como a odontologia está se mostrando para a gente. Está se mostrando porque antigamente, ou alguns anos atrás, a parte técnica da odontologia, ela focava apenas a parte de materiais e desenvolvimento de materiais, focando apenas nos materiais novos que estavam surgindo ou da forma como você aplicava esses materiais. E hoje, o nosso conceito, o conceito que a odontologia prega, e o conceito que os pacientes exigem da gente, dentistas, é que nós devemos preservar a estrutura. E quando fala em preservação de estrutura, implica em que você tenha que proteger o esmalte, para consequentemente proteger a dentina, consequentemente proteger a polpa e a estrutura dental como um todo. Então os conceitos de odontologia minimamente invasiva, de procedimentos minimamente invasivos, eu tenho a certeza que vai reger a nossa profissão nos próximos anos. Isso está ligado diretamente com a odontologia estética, que é a odontologia adesiva em si. Perfeito? Então, os tópicos que eu gostaria de dividir com vocês na noite de hoje são alguns desses. É lógico que é um espaço, digamos, até curto de tempo para muita informação que tem disponível na literatura científica hoje, mas eu vou tentar fazer um sumário, tentar fazer um guideline, guias para vocês seguirem no dia a dia do consultório de vocês. Então vou falar um pouco das tendências na odontologia restauradora direta e indireta, sobre longevidade, que é uma pergunta que todos os pacientes nos fazem hoje, quanto dura um tratamento odontológico. Isso é extremamente importante para o paciente e para a gente. E o conceito de restaurações indiretas minimamente invasivas, tanto com cerâmicas e como resinas indiretas, que na minha opinião tem espaço no mercado ainda. Eu entendo que a cerâmica cresceu bastante, a cerâmica está extremamente
em moda, em alta. O paciente hoje entra no consultório falando em lentes de contato, em lâminas de cerâmica, e na verdade a gente tem ainda a opção de resina laboratorial. Num país de dimensões continentais como o nosso, em que você tem pacientes de várias classes, classe média, classe alta e classe baixa, a gente tem que dar opção para esses pacientes. No meu conceito de odontologia, do grupo que eu trabalho, a odontologia a estética deve ser para todos, em todos os níveis da sociedade. E depois vamos finalizar com algumas conclusões do que a gente pode fazer para melhorar o nosso dia a dia. Então, nesses tópicos, vamos entrar no primeiro sobre as tendências, ou como visualizamos o que vamos ter para os próximos anos. E quando eu falo sobre odontologia restauradora, eu cito odontologia restauradora indireta, no caso que é o tema de hoje, a parte de prótese dentística. Eu não vejo mais uma divisão dessas áreas. É impossível hoje, quem trabalha com odontologia restauradora estética adesiva, dividir prótese de dentística. Então o clínico geral, o especialista, ele é um especialista das duas áreas. Ele tem que saber um pouco das duas. Por isso hoje, a especialidade odontologia restauradora, entre aspas, podemos dizer assim, engloba prótese, engloba dentística e, consequentemente, a restauração e a reabilitação de implantes ósseo-integrados. Tá joia? Então, algumas dessas tendências está sempre enumerada para facilitar o entendimento de vocês. A primeira dessas tendências é: estamos desgastando menos estrutura dental. Temos que colocar em nossa mente, em nossa técnica, em nosso aparato, que precisamos realizar procedimento minimamente invasivo. O paciente exige isso. E não só exige do ponto de vista dele preservar a estrutura, mas nosso de preservar, como eu disse naquele slide, 2, 3 slides atrás, sobre a preservação de esmalte, dentina e polpa. Então estamos fazendo cada vez mais procedimentos minimamente invasivos. Essa é a primeira tendência. A segunda tendência: as pessoas, o dentista, e hoje, se você pensa, a população como um todo, ela tem muita pressa, parece que as coisas têm que ser muito rápidas. Muito paciente quer ficar pouco tempo na cadeira, achando que um procedimento que talvez dure muito não é um procedimento corretamente feito. Temos que ter em mente que a durabilidade do nosso tratamento vai depender da qualidade dos nossos procedimentos. Então, muitas vezes, quando você opta por um cimento autoadesivo, isso não quer dizer que porque ele é mais rápido, que a qualidade do seu procedimento deve ser feita de maneira diferente. E o tempo me ensinou, na minha experiência clínica de mais de 20 anos com odontologia, e que eu preciso ter qualidade com procedimentos. Então, além de a gente ter que usar procedimentos minimamente invasivos, temos que fazer esses procedimentos com qualidade. E a terceira tendência que eu vejo, e que se vocês não forem atrás da literatura científica de odontologia, que é a preservação de esmalte. O esmalte é um invólucro natural do tecido dental. É uma proteção, é uma barreira que protege a dentina e, consequentemente, a polpa. Então o esmalte é uma estrutura que remineraliza, é uma estrutura que tem uma capacidade de união, de adesão incrível e de alta durabilidade. Então temos que preservar esmalte. A odontologia precisa ter isso em mente cada vez mais. E em prótese dentística também. Não somente do ponto de vista estético, mas do ponto de vista de durabilidade e de manutenção das margens dessa restauração. E também, como a gente está falando de prótese, a gente tem que entender que muitas vezes a gente precisa fazer algum preparo num dente. Ou por restaurações pré-existentes, por áreas estéticas que não estão adequadamente distribuídas. Então, muitas vezes precisamos preparar o dente. O que temos que ter em mente é que o conceito de preparo mudou totalmente. Hoje, quando preparamos ou somos os primeiros a tocar na estrutura dental de um paciente, devemos ser minimamente invasivos. Temos que restringir os nossos preparos ao esmalte. Precisamos deixar a nossa restauração, seja ela feita no momento um procedimento direto ou um procedimento indireto que necessite de moldagem e técnicas laboratoriais, precisamos manter o esmalte, restringir a preparação ao esmalte. Perfeito? Isso é extremamente importante. Tá ok? Como vocês podem notar na imagem, vocês veem um dente
pronto para ser preparado imediatamente após o preparo e depois do acabamento do preparo. Praticamente você não vê diferença. Preservação de estrutura é o que vai guiar nossas preparações. E a gente lembra nessas imagens de microscopia eletrônica do Dr. Mário Góes e do Dr. Vinícius Hipólito que o esmalte intacto ele tem mais ou menos essa característica. Tem pequenos riscos, pequenas marcas de escovação, de abrasão, mas depois de condicionado ele tem essa característica. Essa característica é que ele seco e onde o adesivo é aplicado, você tem um imbricamento mecânico do sistema adesivo dentro dessas reentrâncias criadas pelo ácido, dando alta longevidade à tua restauração. Então, estamos fazendo procedimentos minimamente invasivos, perfeito. Estamos cada vez mais preservando o esmalte e tendo qualidade com nossos procedimentos, qualidade de execução, qualidade de planejamento, qualidade de manutenção. E outra tendência também que vemos com essa odontologia minimamente invasiva, quando estamos realizando isso, é a utilização de cerâmicas adesivas, de cerâmicas que têm a capacidade de união à estrutura dental. Vamos comentar durante a aula e depois no chat ou até mesmo em outras aulas sobre as possibilidades de outros tipos de cerâmica. Mas para restaurações minimamente invasivas hoje, nessa aula de hoje, vamos nos concentrar em cerâmicas adesivas e restaurações indiretas laboratoriais. Uma cerâmica adesiva ela tem basicamente duas características. A primeira característica é o imbricamento mecânico que você obtém após o condicionamento com ácido fluorídrico. E em segundo, nós temos a capacidade de união química quando você aplica o silano. Então uma cerâmica adesiva tem a capacidade de ser condicionada com o ácido fluorídrico por um tempo determinado por pesquisas científicas. Então você olha uma imagem antes do condicionamento da cerâmica e depois dessa cerâmica ser condicionada e você nota como há uma mudança de estrutura. Então o imbricamento mecânico que você tem com o ácido fosfórico no dente, você tem com o ácido fluorídrico nas superfícies das cerâmicas passíveis de condicionamento. Temos no mercado, um exemplo para vocês entenderem, basicamente 3 tipos de cerâmicas. O primeiro grupo de cerâmicas são as cerâmicas feldspáticas ou de fluorapatita feitos sobre troquel refratário, que são muito comuns para sistemas cerâmicos, lâminas cerâmicas, lentes de contato, que é a cerâmica, na verdade, que a gente tem mais documentação científica hoje. Essa cerâmica ela pode ser condicionada por até 2 minutos, mas em casos de laminados ou lentes de contatos ou restaurações muito delgadas, finas, não devemos exceder 20 segundos, que é essa parte, a parte interna da cerâmica fica como essa imagem que você visualiza. Outro grupo de cerâmica são as cerâmicas de leucita injetadas. Você fala assim, Oswaldo, como que eu sei qual cerâmica é leucita, qual cerâmica é feldspática? Geralmente o laboratório te informa. Ele informa você quanto a isso. Então, quando você vai realizar uma cimentação adesiva, você precisa saber qual tipo de cerâmica. Esse é o segundo grupo de cerâmica condicionável, que são as cerâmicas injetadas de leucita, que você condiciona por até 1 minuto. E as cerâmicas que hoje, geralmente, a gente tem utilizado mais e mais, são cerâmicas novas, mas que tem literatura científica sobre ela, também usadas para esses procedimentos minimamente invasivos, que podem se realizar cerâmicas extremamente delgadas, feitas de silicato e com capacidade de união. Tá ok? Então, esses são os 3 grupos de cerâmicas que temos, que são condicionáveis, que você pode realizar procedimentos minimamente invasivos. Tá bem? Além disso, a cerâmica, depois de condicionada e essa estrutura limpa, como que a gente limpa a estrutura dessa cerâmica depois do ácido fluorídrico? Você coloca em um copo com água destilada e coloca no ultrassom por aproximadamente 2 a 5 minutos, tá? Nesse período de tempo. Depois você tira essa cerâmica, seca ela e você aplica o silano, que é um agente de união que vai se unir quimicamente a essa cerâmica. Perfeito? Outra opção de limpeza da superfície da cerâmica depois de condicionada é a aplicação de ácido fosfórico, esfregando com o microbrush por aproximadamente 10 segundos, lava, seca e depois você aplica o silano. Silanos são moléculas organofuncionais que têm dois braços, podemos dizer assim. Um braço que vai se unir à parte vítrea da cerâmica e outro braço que vai se unir à parte orgânica
da resina composta, que no caso é um cimento resinoso ou um adesivo hidrófobo. Então vai ter uma união química. Então lembrando sempre que para preparos minimamente invasivos com cerâmica, utilizamos uma destas 3 cerâmicas, destes grupos de cerâmica, ou feldspática sobre refratário, ou cerâmicas injetadas de leucita, ou fresadas de leucita, podemos também incluir nesse grupo, e fresadas de dissilicato e fresadas fresadas ou injetadas de dissilicato. Outra tendência que a gente inclui nesse grupo de tendências é a utilização cada vez mais de sistemas CAD/CAM. É muito famoso, a gente vê bastante no Brasil, por exemplo, sistemas de grande impacto, como por exemplo o sistema Lava, que fresa estruturas de zircônia. A zircônia, ela não entra nessa classificação de cerâmicas adesivas. A zircônia é um grupo de cerâmica que são fresadas, porém a zircônia, como por exemplo citei o sistema Lava, ele é utilizado para infraestruturas que substituem, por exemplo, metalocerâmica. E podem ser usadas para prótese sobre implante, para estruturas de prótese fixas, mas não são cerâmicas adesivas. São cerâmicas de alta resistência para indicação em prótese fixa. Tá bem? Isso tem que deixar bem claro. E as cerâmicas, para esse tipo de procedimento que eu estou citando hoje, são cerâmicas que podem ser condicionadas. E a tendência é que a gente use essas cerâmicas para essas restaurações finas, sendo injetadas ou fresadas. Que cada vez mais os sistemas CAD/CAM, ou sistemas que a fresagem é feita a nível laboratorial, cheguem aos nossos laboratórios. Outra tendência, que seria a sexta nesse caso, é a qualidade dos procedimentos laboratoriais. Da mesma maneira como eu citei no tópico 2, que a gente tem que ter qualidade na hora da execução de procedimentos no nosso consultório, no nosso dia a dia, na hora de cimentar, na hora de preparar, na hora de moldar, que é o cuidado clínico, a gente deve ter esse mesmo cuidado laboratorial. Quando o técnico faz, a gente tem que saber que o técnico tenha cuidado na execução ou na maneira como ele faz as nossas restaurações. Perfeito? Outra tendência é a gente entender que os materiais mudaram muito nos últimos anos e que temos inúmeras possibilidades. Temos que entender que não importa o grupo de cerâmica que você tenha, a resina que você trabalha, o cimento que você trabalha, estes podem ser usados, pode ter certeza, para muito mais do que você imagina. Então temos que ampliar essas possibilidades, entender que os materiais evoluíram e a gente precisa achar, quando eu digo a odontologia, precisa achar espaços para esses materiais. Perfeito? Depois de ampliar as possibilidades com os materiais, o próximo tópico é a gente entender o que é importante para a longevidade de uma restauração. Muitos dentistas, muitos clínicos, eles imaginam que a longevidade ela é dependente do material. Claro que ela é. Claro que você aplicar o material de forma correta, do material ser de boa qualidade, influi drasticamente na qualidade e na longevidade. Mas tem um ponto mais importante ainda. É que o dentista deve entender que o esmalte que é a proteção. Nada que você colocar na superfície dental substitui o esmalte. Você pode acrescentar sobre ele, mas jamais você vai substituir. Você não vai substituir a relação que o esmalte tem com a dentina. Então, por exemplo, quando você olha esse slide e você vê, por exemplo, esse preparo onlay que está disponível na tela para você. Esse preparo, você nota que na proximal, na mesial desse dente, você vê uma área que eu tenho exposição de dentina. O que isso quer dizer? Que qualquer cimento, que qualquer material, que qualquer tipo de restauração que você faça nesse dente, você vai ter uma grande área, que é a área oclusal, e parte da área proximal com esmalte, e a interproximal, na margem gengival da restauração, você vai ter dentina exposta. E quando eu faço um corte longitudinal nessa restauração, por exemplo, imaginamos um corte, como vocês veem essa linha branca, este corte é essa imagem que vocês veem nesta fotomicrografia do lado. Você tem uma interface. Acima você tem o material restaurador, que pode ser uma resina direta, uma resina, nesse caso uma indireta, certo? Mas pode ser uma direta também. Você vê uma linha de cimentação, que é o cimento resinoso,
e embaixo você vê a dentina. Muita gente imagina que a degradação de uma restauração, ela começa na linha de cimentação. Com a qualidade dos cimentos que a gente tem hoje, com a qualidade dos adesivos que a gente tem hoje, se você aplicar isso de forma correta, é claro que essa degradação pode acontecer. Mas a degradação, ela inicia sempre, ou quase sempre, na unidade biológica. O que eu digo unidade biológica? Quando você tem uma restauração com término em dentina, a sua degradação vai começar nessa região. Então o que a gente deve ter em mente? Precisamos preservar esmalte. O esmalte deve ser preservado. Quando realizamos inlays, onlays, restaurações diretas, essas indiretas, por exemplo, você vê que a margem da restauração está totalmente em esmalte. O que isto quer dizer? Quer dizer que se esse paciente for devidamente controlado, fizer higienização oral adequada, utilização de flúor e controles de consultório frequente, você não vai ter degradação do esmalte. É lógico que o material pode se desgastar, você pode ter uma alteração de cor, mas dificilmente você vai ter cárie. A unidade biológica estará protegida. Então você olha, depois de você cimentar a restauração com cimento adesivo, que entre aspas é um adesivo, digo cimento adesivo, que é uma resina composta associada a um adesivo ou não, dependendo do tipo de cimento que você escolha, você vai ver que existe uma continuidade adesiva. Não existe uma justa posição. E sim quase que uma continuidade. Você não vê mais uma margem desta restauração. É lógico que você sabe que essa margem existe. E esta margem vai aparecer com o tempo. Vou repetir isso. A margem vai aparecer com o tempo. Nós, como dentistas, vamos passar a nossa vida toda olhando para a margem de restauração. E isso não quer dizer que você precise sempre trocar uma restauração. Então, por exemplo, esse exemplo que vocês veem no slide, você vê que o limite da linha de cimentação está na oclusal de um molar. Muitos profissionais, muitos dentistas e até mesmo técnicos de laboratório têm receio de realizar uma restauração indireta onde há uma carga oclusal, por exemplo, ou uma cúspide bate. No meu conceito, eu não vejo um problema. Se eu tenho um elemento adesivo, se eu tenho uma restauração adesiva associada a um sistema adesivo feito com qualidade, essa linha de cimentação ela tem uma continuidade. E essa continuidade, é claro, posso ter pequenos desgastes, pequena alteração de cor, só que causando o mínimo dano para o paciente. Então, eu não faço questão que a margem da restauração esteja em áreas de carga oclusal, desde que o procedimento seja feito de maneira adequada e seja um procedimento adesivo. Depois das tendências que a gente falou no começo da aula e da longevidade, entrando principalmente no enfoque de manutenção do esmalte, vamos entrar na parte técnica mesmo de procedimentos minimamente invasivos. Quais são esses procedimentos? Hoje, acho que já aconteceu comigo e pode acontecer com vocês, se não aconteceu, vai acontecer, é o paciente ou mesmo dentistas e colegas perguntarem: você faz lentes de contato? Eu costumo dizer, sempre brincando, que lente de contato quem faz é o oftalmologista, porque o termo lente de contato veio para a odontologia para dizer que quando a gente pode realizar estruturas extremamente delgadas, lâminas de cerâmica ou de resina, que parecem, se assemelham muito com lentes de contato e que são coladas à superfície do dente. Então isso é uma moda, tanto na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil também. Então muita gente quer saber como fazer isso. Então, o que a gente precisa entender? Oswaldo, muita gente pergunta para mim nos nossos cursos ou nas nossas palestras: quando eu preciso fazer um preparo? Ou quando eu preciso realizar um desgaste? É sempre. Quando que eu posso fazer um procedimento sem nenhum desgaste? Temos basicamente três pontos que nos guiam no nosso dia a dia. Para laminados, para lentes de contato, quando que eu preciso preparar? Primeiro, temos 3 tópicos. Guardando esse, você vai entender quando eu preciso ou não preparar.
Primeiro, quando há alteração severa de cor. Então você pega um dente com tetraciclina, em que você tem manchas severas, ou esse dente alterou por uma coloração, seja por tratamento endodôntico, ou por outras razões, o dente é muito diferente da cor que você quer no final. Por exemplo, você tem um dente A4, A3,5, que é um dente B1, B meio. Então muitas vezes você não tem espaço para o material restaurador para fazer essa alteração de cor. Então você precisa preparar o dente, para criar um espaço para o material restaurador, que é o outro tópico. Então se você não tem alteração de cor, mas na hora que você faz a simulação do tratamento, que é o que eu vou mostrar para vocês, vocês veem ou vocês percebem que há espaço para o material restaurador, sem problema você não precisa de preparo. E outro ponto importante é o eixo de inserção. Quando a gente fala em prótese, ou falava em prótese antigamente, quando eu digo odontologia da década de 70, toda vez que a gente imaginava uma prótese, a gente imaginava um eixo de inserção. Uma PPR, por exemplo, uma prótese removível, você imagina, a PPR tinha que encaixar, então ela tinha que inserir no longo eixo do dente. Uma prótese fixa do mesmo jeito, você tinha que preparar o dente de maneira adequada, ou os dentes de maneira adequada, para que a peça tivesse uma inserção. E a mesma coisa com inlays, onlays, com coroas, porém para laminados é diferente. Para laminados, você tem que buscar um eixo de inserção que é diferente muitas vezes do eixo de inserção de uma coroa. Você pode inserir, por exemplo, um laminado num eixo totalmente diferente de uma coroa. Porque na maioria das vezes, em laminados, com a evolução dos materiais que temos hoje, não necessitamos de preparo. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje, com alguns exemplos e alguns casos clínicos, tá bem? E o caso que eu vou mostrar inicialmente de cerâmica, que é um caso de lente de contato, podemos dizer assim, é uma técnica que a gente desenvolveu, que está publicado neste periódico que vocês estão vendo na tela. Essa técnica ela é para mostrar para vocês que em muitos casos em que a gente olha inicialmente e a gente pensa e diz, poxa, esse caso não dá para eu fazer lente de contato, ou esse caso não dá para eu fazer um laminado sem preparo, eu vou ter que preparar esse dente, eu vou ter que desgastar essa estrutura. Muitas vezes você não precisa. Se você utilizar técnicas de diagnóstico e de planejamento laboratorial e de planejamento também visual de consultório para você saber. Essa técnica ela chama Ultimate Ceramic Veneer. A gente põe o nome em inglês para facilitar a publicação a grandes centros, tá bem? Mas é basicamente uma técnica de laminados conservadores sem preparo ou com mínimo desgaste de esmalte. Então vamos pegar o caso clínico, para a coisa ficar mais interessante para a gente. Vamos ver o sorriso dessa paciente. Notem no slide, a paciente, a pedido dela foi, doutor, por favor, eu gostaria de uma mudança do meu sorriso, mas eu gostaria que não houvesse desgaste da estrutura dental. Eu gostaria de não fazer ortodontia e gostaria de mudar o sorriso. Então você olha o caso, e eu olho o caso hoje, talvez 10 anos atrás eu pensasse totalmente diferente. Eu e odontologia. É um caso de laminado, é um caso de facetas, mas há 10 anos, com certeza, eu teria preparado esses dentes. Seria um caso de preparo. Talvez porque não tivesse materiais, talvez porque a odontologia ainda estivesse encaminhando, ou tivesse dúvidas de técnicas, mas hoje a gente consegue fazer isso. Então como a gente começa? A gente começa com fotografia digital. Fotografia digital é muito importante. Fotografia digital nos ajuda a realizar um diagnóstico preciso. Porque a fotografia digital, além de nos dar informação, ela permite que a gente envie informação para o laboratório e a gente discuta com o paciente as possibilidades e as limitações de cada caso. Então a fotografia digital hoje é tão importante quanto alta rotação no consultório. Precisamos ter. Eu sei que podemos começar com pequenas máquinas digitais, mas com o tempo a gente vai ter que caminhar ou trocar para máquinas de melhor qualidade, para que você tenha condição de diagnóstico. Então note o caso, o sorriso lateral da paciente, o lábio inferior quase tocando a borda incisal. Isso, para muita gente, para muitos dentistas, já é o indício de que eu vou precisar reduzir a borda incisal.
E você vai ver nesse caso que nem sempre é assim que a gente faz. A inclinação dos dentes da paciente levam ou nos dão uma ligeira impressão de que vamos ter que desgastar a face vestibular para acrescentar o laminado. Vocês vão ver que também isso não é uma realidade. E tudo isso tem que ser dado pelo planejamento, com fotografia digital e com cuidados laboratoriais. Como a gente começa todo esse processo depois da fotografia? Uma moldagem, preferencialmente com um material de boa qualidade. Não é porque uma moldagem inicial você tem que fazer de qualquer jeito. Se você usar alginato, que seja um alginato de boa qualidade. Mas eu, particularmente, prefiro todo procedimento ou modelo que eu vou realizar com alta precisão, eu opto por silicone de adição. Por exemplo, um Express XT, um Express regular, porque ele consegue uma melhor cópia, uma cópia mais fiel de toda a arcada dental. Então, mesmo para moldagem inicial, eu opto por um silicone de adição em vez de um alginato, na maior parte dos meus casos. Perfeito? A gente envia para o laboratório este modelo ou este molde, se você não quiser moldar no seu consultório, as fotos digitais da paciente, acompanhadas também, se possível, de foto da face do paciente, para o laboratório ter uma noção de como vai ser a distribuição do dente dentro do contorno facial da paciente. Fazemos esse enceramento dos dentes envolvidos no tratamento, nesse caso específico do dente 13 ao 23, canino a canino. E um ponto importante, o enceramento para casos em que você tem dúvida se você vai preparar ou não o dente, você faz por adição, mesmo que você crie um sobrecontorno. Vou repetir, você faz o enceramento por adição, mesmo que você faça um sobrecontorno. A lâmina de cerâmica ou de resina, que é a lente de contato, entre aspas, ela tem um discreto sobrecontorno. E a gente precisa detectar nesse enceramento por adição, que é esse planejamento, se esse sobrecontorno vai ser lesivo ao tecido dental, à gengiva, e vai incomodar o lábio do paciente quando ela vai falar ou quando ela vai movimentar esse lábio. Depois desse enceramento por adição, a gente vai fazer um procedimento chamado de mock-up. É um termo em inglês que é uma simulação de tratamento. Esse mock-up ele é feito com uma resina diferente. É uma resina que é de um grupo diferente de materiais. É uma resina chamada resina bisacrílica. Muitos dentistas talvez não estejam familiarizados com essa resina. Só para explicar o que essa resina é. Ela não é uma resina acrílica que tem uma reação exotérmica. Ela é uma resina diferente. É mais uma resina composta do que uma resina acrílica. E ela permite que você dispense através de uma pistola dentro de uma muralha de silicone e leve isto para a boca, duplicando o que foi feito no laboratório para dentro da boca do paciente. Eu vou mostrar isso mais para frente para vocês. Então, esse passo a passo de simulação, guardem para vocês no final da segunda parte da aula, vai ter uma sequência de passo a passo dessa simulação para vocês entenderem como que é. Então a gente coloca na boca do paciente com essa resina bisacril, não necessita de muito acabamento, tá bem? Pode deixar esse leve sobre contorno e mostra para o paciente. O mock-up, essa simulação, ela não deve ser feita com pressa, deve ser feita com calma, e o paciente ele não deve utilizar só um espelho de mão para ver o resultado. O paciente deve ficar de pé, olhar no espelho frontal, no banheiro, para ver como está o sorriso a longa distância. Porque muitas vezes colocamos o mock-up com um espelho de mão, como o mock-up não é perfeito, ele dá a sensação muitas vezes errada do que vai ser o resultado final. Então, nesse caso, eu fiz fotos e discutimos com o paciente se ela estava feliz com o resultado. Ela ficou feliz com o resultado, gostou do resultado que foi obtido com o mock-up, e você vê nessa foto como o mock-up cobriu praticamente todos os dentes dela. Isso é um bom sinal para a gente. É um sinal que nos diz que é um caso em que eu posso fazer laminados sem desgaste.
Vocês vão ver no modelo que isso é possível. Outra coisa importante para laminado que pouca gente fala em oclusão é: busque sempre guias em canino quando você estiver em lateralidade. A guia precisa ser mantida. Se você tem a guia já presente, mantenha. Se você não tenha, desenvolva. Porque o guia canino ele é importante para a longevidade da restauração. Então, em lateralidade, você vê essas imagens do meu amigo Gustavo Vernassa, a gente tem 3 formas de ter guia em lateralidade, isto é, desoclusão. Quando você faz a lateralidade, você pode ter os dentes anteriores tocando em canino lateral e central, em canino e central, devido ao comprimento, é claro, os dois são mais longos que o lateral, ou somente em canino. Na minha opinião, e na opinião da maioria dos palestrantes e pesquisadores que eu conheço, a manutenção em lateralidade da guia canino ou a criação desta ajuda na manutenção e na longevidade das suas restaurações em áreas estéticas. Seja laminados cerâmicos ou resinas diretas realizadas com resina composta ou resinas indiretas laboratoriais também. Então, reconstruir o sorriso, guia canino para manutenção e para a longevidade dessas restaurações. Outro ponto que é muitas vezes discutível é que a gente imagina, fala, beleza, não tem o preparo. É um caso sem preparo. Se não tem preparo, é só moldar e mandar para o laboratório. Não. Precisa ser feita uma moldagem cuidadosa. Como esta moldagem cuidadosa? Você precisa colocar um fio afastador, porque esse fio ele ajuda a abrir a gengiva. Na verdade, ela desloca, ela abre o sulco gengival, permitindo uma visualização da área onde vai terminar esse laminado. Então, mesmo para casos sem preparo, precisamos colocar fio. Então, afastamos a gengiva, entre aspas, abrimos a gengiva, criamos um espaço para o material, no caso silicone de adição, penetrar para você ter condição de visualização. Então, uma dica para vocês: quando eu tenho coroas, esse é outro caso, é claro, quando eu tenho coroas e preparo, a gente utiliza o fio afastador, a gente remove esse fio com bastante cuidado. Notem que eu estou removendo o segundo fio. Existe um primeiro fio dentro do sulco, mantendo o sulco aberto, porque é uma área que o preparo está dentro da gengiva, dentro do sulco, entre aspas. Então eu preciso deixar um fio mantendo esse sulco aberto. Então eu faço a injeção do leve, nesse caso o Express XT, e ao mesmo tempo eu carrego uma moldeira pesada, com o pesado, e faço a inserção no material. Então essa é uma moldagem dupla e simultânea, onde eu faço a injeção do material leve e carrego o material pesado na moldeira. Para laminados sem preparo, eu prefiro, a preferência minha, fazer em 2 passos. Isto é, fazemos uma moldagem do pesado, criamos um alívio, polimeriza, tira da boca ou do modelo, você pode fazer isso no modelo também, e injeta o leve num segundo passo, para evitar qualquer dobra do pesado em áreas onde eu não tenha término. Então fica aí essa dica. Se eu tiver preparo, eu prefiro simultânea. Se eu não tiver preparo, eu faço pesado, polimerizo, eu tiro, alivio, carrego com o leve e volto para a boca. Ou, nesse caso do Express XT, um caso com preparo, como exemplo para vocês, ou eu posso utilizar, por exemplo, um Impregum, que é um poliéter, com as 2 pastas. Isto é, eu injeto a leve, que é a cor de rosa, no sulco, ou no dente que não está preparado, ou que está preparado, e carrego a moldeira ao mesmo tempo, com um material médio que pode ser manipulado num sistema de automistura, como por exemplo o Pentamix. Então carrego a moldeira e ao mesmo tempo eu injeto, porque o poliéter é um pouco mais, digamos, entre aspas, mais fluido que um silicone pesado de adição. Então fica aí essa dica de diferença de técnicas de moldagem para laminados com preparo e laminados sem preparo. Agora vamos para o laboratório. No laboratório a gente visualiza o modelo final dos laminados que vão ser feitos sem preparo. E vocês vão entender por que o fio é importante. Nesse caso, o Romanini, que fez esse caso, ele manteve aproximadamente 1,5 mm de gesso
a partir da margem da restauração. Por que margem da restauração? Que na verdade não tem término, então na verdade é a margem do sulco, que foi aberto pelo fio afastador. Ele faz uma marca com um lápis, isso é o laboratório que faz, porque ele marca onde o sulco foi aberto e aonde ele vai recortar. Então ele cria esse desenho. Então notem que o fio abriu a gengiva, permitindo a entrada do material de moldagem. Ele criou esse espaço. Criando esse espaço, ele determina que a restauração vai terminar ali, no final, ou na verdade na entrada do sulco gengival. Perfeito? Então notem o modelo intacto, o modelo com a marca do laboratório para determinar onde é o final, e daí você vê o modelo recortado, que determina onde estava o meu sulco antes de eu recortar. Por isso que o fio de afastamento é importante. Eu não gosto do termo fio retrator, porque parece que vai retrair a gengiva. Eu gosto do termo fio afastador, que na verdade, nesse caso, afastou a gengiva para que eu pudesse realizar a moldagem e ter um bom modelo. Então, o modelo intacto e o modelo depois recortado. Depois o laboratório vai com aquela muralha de silicone, baseado naquele mock-up, naquela simulação que eu fiz. Ele detecta que há duas áreas, que são essas áreas em amarelo, em que eu não tenho espaço para o material restaurador. Ou a peça não vai entrar. Então, como é uma cerâmica, eu não posso forçar muito. Então, se a peça não vai entrar bem, ele fala, poxa, não tenho eixo de inserção. Ou não tenho espaço para o material restaurador. Então, o que eu vou ter que fazer? Um pequeno desgaste. Só que já é o modelo final. Ah, então vou ter que preparar no modelo e depois mandar de volta para o dentista para moldar de novo? Não, não precisa. Como é um caso sem preparo, o laboratório faz um guia de corte, um guia de preparo para você. Ele cria um casquetinho, uma guia de corte feito com resina acrílica e faz o preparo nas áreas onde ele precisa através deste coping. Então a área que foi cortada é a área que eu não tenho espaço. E esse mesmo coping que você está vendo na tela vai ser o que você, ou o que eu vou usar na boca para fazer a redução antes de colocar o laminado. Então é um guia de corte. Onde eu não tenho espaço ou não tenho eixo de inserção, eu faço a redução no modelo. Mas eu não preciso moldar de novo. Mesma coisa no lateral, faz esse coping, este guia, e o corte é através dele. Então nessas duas regiões que vocês estão vendo, é onde eu preciso de um pouco de espaço. Notem que o restante não vai ser tocado. Vai ser literalmente uma lâmina sem preparo ou uma lente de contato, se você preferir esse termo. Então, o laboratório visualiza isso. Vou mostrar para vocês como faz isso na boca em seguida, que é uma técnica muito interessante, pode ser feito por qualquer um de nós. Então, o laboratório faz o enceramento sobre este modelo preparado e modificado. Nesse caso, o Romanini, que fez a parte laboratorial, faz a injeção dessa cerâmica, que no caso é uma cerâmica de dissilicato, poderia ser leucita, poderia ser feito com cadicam, poderia ser feito com refratário, não importa qual cerâmica vai ser feita. Pode ser feita com qualquer cerâmica adesiva, que tenha características adesivas. Perfeito? Daí ela é injetada, vocês veem a restauração finalizada, claro, a injeção dela, depois ela é cortada, vai para aquele modelo rígido, ou modelo intacto, e você vê, e as lâminas são esculpidas e acabadas. Notem na margem da restauração do modelo, em que você vê a gengiva afastada. Como não tenho término, eu faço um ligeiro recobrimento desta margem. Ligeiro recobrimento desta margem que não existe. Então o laminado chega até o sulco. Ele recobre a estrutura dental sem penetrar dentro do sulco, sem penetrar dentro da gengiva. Perfeito? Daí recebemos do laboratório o modelo, ou os modelos, o troquelado e o intacto. Os guias de corte, que vão ser os mesmos guias que você vai levar no esmalte, preparar antes de provar. Então você posiciona esses guias na boca, somente nos dentes que foram reduzidos. Nesse caso, o dente 21 e o 22. Você vai com uma broca diamantada com bastante cuidado e o mesmo desgaste que você fez no modelo, você vai fazer na boca. Exatamente o mesmo. Você não vai mexer no término dessa restauração. Primeiro porque não tem término.
Segundo, que não precisa, que é uma restauração que está recobrindo. Uma restauração laminada, um laminado tipo lente de contato, ele é mais uma restauração direta, se você imaginar, do que uma coroa. Porque na verdade você tem uma área de continuidade adesiva. Aí você visualiza os guias de corte em posição, daí a broca vai ser, com bastante cuidado, você vai fazer um discreto preparo com ela, com esse guia que a gente chama guia UCV, Ultimate Ceramic Veneer, que é um corte sobre ele. Daí você tira esse guia e com um disco Soflex, pode ser um marrom mais grosso, você dá um acabamento para tirar qualquer ângulo vivo do esmalte. Não precisa dar acabamento final com uma resina, apenas com o Soflex mais grosso, você arredonda esse preparo. Eu uso bastante Soflex para acabamento de laminados, com ou sem preparo, para você dar uma homogeneidade para a estrutura, perfeito? Daí você tira esse guia e prova esses laminados. Daí você pode chamar esses laminados como você quiser, de laminados ultraconservadores, de lente de contato, ou termos veneer, team veneers, o que você quiser, tá bem? Então tem vários nomes para isso. Lente de contato fica uma coisa mais fácil para o paciente entender, de tão delgado que é essa estrutura. Notem, estruturas de 0,3, 0,2 milímetros, extremamente delgada. Perfeito? Daí você recebe esses materiais e precisa mostrar para o paciente como vai ficar. Então você precisa de um cimento fotoativado, porque como é uma lâmina muito delgada, o cimento tem que ser fotoativado. Você não deve utilizar um cimento dual, então o Rilaex RC não é indicado para laminado. E o Rilaex, por exemplo, o U100 ou o U200, que é o novo lançamento da 3M, que é um cimento autoadesivo, não é para ser utilizado para laminados. Para laminados a gente utiliza um cimento fotoativado, fotopolimerizável, como por exemplo o Rilaex Veneer. O Rilaex Veneer é um exemplo de um cimento fotoativado que você usa para facetas, para restaurações extremamente delgadas como essa que eu estou mostrando. A vantagem desse grupo de cimentos chamados Veneer é que você tem, junto com o sistema, você tem uma pasta de prova que simula o resultado final da sua cimentação. Então você tem, por exemplo, você recebeu o laminado. Como é muito fino, o cimento vai influenciar a cor final dessa restauração. Então você precisa saber se a cor do seu cimento está compatível com o resultado que você e o paciente desejam. Então você pode utilizar um cimento de cor clara ou transparente. E geralmente para laminados a gente utiliza uma cor transparente ou uma cor mais clara, tipo B1. Mas o transparente funciona para a maioria dos casos de laminados com pouco preparo. Perfeito? Então esse é um exemplo de um cimento com uma pasta de prova compatível e que pode, digamos, simular o seu resultado final. Daí você leva esses laminados que você recebeu do laboratório, feitos com uma cerâmica injetada, para a boca da paciente, com esta pasta de prova, que é o Train, tá joia? Você posiciona ela, então ela ajuda, porque como ela não tem retenção mecânica, essa pasta ajuda a manter o laminado em posição. Daí o laminado é colocado, fica em posição, daí você pode fotografar, mostrar para o paciente, e você determinar como vai ficar essa restauração. Lembre-se que você não vai checar a adaptação dessa peça como se fosse a adaptação numa coroa. É óbvio que vai ter um sobrecontorno. É óbvio. Não adianta você pegar uma sonda exploradora e ficar na margem procurando adaptação. Não tem margem. É uma linha de continuidade que só vai existir depois de você colar a peça, de você realizar o procedimento adesivo. Daí, depois de provado, o paciente aprovado, lembre-se que na peça você condicionou, lembra dos slides iniciais? As cerâmicas foram condicionadas com ácido fluorídrico, foram limpas com ácido fosfórico ou em uma cuba ultrassônica, lavadas, secas e aplicado um silano, como por exemplo o Rilaex Silano, Ceramic Primer, que você aplica na superfície e deixa agir por 2 minutos.
evapora. E, como eu estou trabalhando no esmalte, você não precisa utilizar um primer para dentina. Você pode utilizar um adesivo puro, como, por exemplo, o passo 3 do Scott Bond, que é uma resina pura, uma resina sem carga, e que você vai utilizar tanto no esmalte, que você pode utilizar tanto no esmalte quanto no laminado. Então, para você cimentar um laminado desse, você precisa, para a cimentação, de ácido fosfórico, o fluorídrico, perdão, para a peça, ácido fosfórico para o dente, silano e um adesivo para esmalte. Ah, e se você tem um single bond no consultório, vou citar depois do intervalo para vocês. Pode ser utilizado. Tem um pequeno detalhe que a gente vai ver em seguida. Mas você, para laminados só em esmalte, o Scott Bond, o passo 3 só, o hidrófobo, já é suficiente, tá joia? Mas o passo a passo de cimentação, eu vou falar na segunda parte, e vocês vão ter disponíveis também online para vocês seguirem com um pequeno filme mostrando como fazer a cimentação de um laminado, ok? Daí a peça foi cimentada sobre a estrutura de esmalte. Notem como é um caso limítrofe. Você olha e fala, poxa, vou ter que precisar fazer pequenos desgastes. Não. Apenas em 2 áreas mínimas e você obtém um resultado como esse. Note que a gengiva está levemente inflamada no dia da cimentação. E aqui a foto do controle clínico, depois o antes e o depois de 4 meses de cimentação. Então é um caso em que você, no começo, no início, olha e fala, vou ter que fazer o preparo, e você vê neste caso que não foi feito nenhum preparo proximal. Apenas uma lâmina de cerâmica foi justaposta ao elemento dental. Perfeito? Então este é o resultado final, deste caso com a técnica Ultimate Ceramic Veneer, que é uma técnica para restaurações tipo lente de contato, em que você utilizou todas as vantagens e os recursos da odontologia adesiva e não devolveu para o paciente estética e função sem ser invasivo, sendo extremamente conservador. Tá bem? Então esse é o conceito UCV, Ultimate Ceramic Veneer, que a gente usa para técnicas tipo lente de contato. Todos os detalhes destes conceitos que eu passei nessa primeira parte da aula está naquele artigo que eu mostrei inicialmente para vocês, que vocês podem encontrar na literatura científica. E os conceitos de aplicação de técnicas minimamente invasivas, vocês também podem encontrar nessa publicação de 2011, publicada juntamente com meus amigos Sidney Kina e Ronaldo Irata, em que a gente explica estes conceitos de como utilizar os materiais adesivos para realizar restaurações indiretas minimamente invasivas. Então essa é a referência para vocês acompanharem. Inclusive, neste artigo, você vai encontrar casos feitos com Symphony, casos com laminados cerâmicos minimamente invasivos, e vocês vão ver no final desse artigo também um caso de passo a passo com uma cerâmica de zircônia, o sistema lavo estratificado. Como você utiliza, em que momento você usa a zircônia, que você encontra nesse artigo científico que você pode buscar na literatura. Perfeito? Com esses conceitos em mente, os conceitos de odontologia minimamente invasiva, antes de um pequeno intervalo de 5 minutos que a gente vai dar agora, eu gostaria de deixar uma pergunta para vocês. Que pergunta é esta? Muita gente pode perguntar, poxa, Oswaldo, eu vivo no interior do Brasil ou em uma cidade em que eu tenho pacientes ou atendo pacientes que não têm condição de pagar uma cerâmica. A pergunta que eu vou deixar para vocês é, a cerâmica é a única opção? Gostaria que vocês pensassem um pouco se a cerâmica é a única opção de restaurações indiretas. Se eu consigo fazer resinas laboratoriais com essa mesma qualidade. Com essa pergunta que eu deixo para vocês, vou deixar esse pequeno intervalo e aguardo vocês daqui a 5 minutos para a gente continuar com esse bate-papo, com essa aula sobre restaurações indiretas minimamente invasivas.
Obrigado e até daqui a pouco. Pessoal, bem-vindos de volta e vamos começar com a pergunta que eu finalizei antes do intervalo. A cerâmica é a única opção? Resposta é não, mesmo para restaurações indiretas. Hoje temos a possibilidade de realizar restaurações indiretas em resina com excelente qualidade. Tá joia? Vamos ver um caso clínico para vocês entenderem como é feito isso. Vamos pegar esse caso clínico dessa paciente. É uma paciente que procurou a gente no Centro Universitário do Senac. É uma paciente que gostaria de mudar o sorriso. Ela teve possivelmente uma erupção passiva alterada, então o dente dela não nasceu totalmente. O dente dela está ainda escondido embaixo da gengiva. Então ela tinha, mesmo tendo mais de 25 anos, ela parecia um sorriso de criança. Então ela gostaria de modificar esse sorriso. Então foi feito todo um planejamento, como a gente conversou, planejamento com fotos, exame clínico cuidadoso, e a gente determinou que ela necessitava de um procedimento periodontal estético antes de um procedimento restaurador. Notem que são dentes bem curtos e dentes com perda de estrutura, isto é, você tem áreas de desgaste, dentes talvez mal formados. A característica delas são de dentes pequenos, tá bem? Então foi feito claro que tudo isso foi planejado, tá? Corretamente detalhado para a paciente entendeu muito bem as necessidades. Então foi feita uma cirurgia periodontal, de plastia gengival e óssea, realizada pelo Dr. Ariovaldo Stefani, professor do curso de pós-graduação em estética do Senac. Ele fez essa cirurgia, realizou com bastante cuidado, fez como se fosse uma redefinição desse formato de dente da paciente. Então notem, depois foi, lógico, rebatido o retalho, feito um recontorno ósseo, e essa paciente depois de 90 dias aproximadamente, por que 90 dias? Porque houve pequena alteração da margem óssea neste caso. Depois de 90 dias foi feito o clareamento, o controle dessa paciente, ela voltou para o consultório e a gente fez aquele mesmo procedimento que a gente mostrou no caso de cerâmica. A gente fez uma moldagem com um material de boa qualidade, um silicone de adição, mandamos para o laboratório que fez o enceramento diagnóstico e nos mandou uma muralha de silicone de adição para a gente fazer o mock-up, a simulação. E colocamos na boca do paciente. Então notem como fica a colocação com o ProTemp 4 sobre o dente que vai ser transformado, para a paciente já ter uma noção de como vai ficar o resultado final dela. Então olha a diferença que dá no caso inicial da paciente, depois de termos feito cirurgia periodontal, planejamento e execução cuidadosa da fase laboratorial. Fazemos essa transferência para a boca e discutimos com o paciente se ela gostou do resultado. E mais importante, não só esteticamente, note como houve uma melhora considerável do padrão oclusal dessa paciente. Na hora que ela faz a protrusão, a gente conseguiu devolver a guia anterior dessa paciente em protrusiva e em lateralidade ao canino, tocando em ambos os lados. Tanto direita quanto esquerda, conseguimos devolver guia canino para essa paciente com a mudança do sorriso. E lembre-se que o guia canino em lateralidade ajuda a manutenção da linha estética do paciente. Daí a gente, para mostrar para a paciente a diferença, a gente cortou o mock-up, né, a simulação no meio, a gente deixou o lado esquerdo e tirou o lado direito dela. Então ela viu como era a boca dela sem o mock-up e com o mock-up. E é muito delicada essa restauração. Então esse é outro caso que se fala, ótimo, consigo fazer um laminado sem preparo. Só que o caso é o seguinte, a paciente não tinha condições de arcar com os custos laboratoriais de uma cerâmica. Então a opção dela foi um material mais barato. Que material a gente tem no mercado hoje?
a resina indireta. Poderia ser feito esse caso com resina direta? Claro que sim. Temos inúmeros profissionais extremamente habilidosos que conseguem, com cuidado, fazer uma linha do sorriso inteira. Só que imagine você, 6, 8 dentes envolvidos. Imagina quanto tempo e quanta habilidade você precisa ter para fazer o sorriso dessa paciente. E tempo significa também dinheiro no consultório, e muitas vezes o dentista ele não tem tempo ou não tem condições de fazer cursos de estética, de anatomia, para conseguir dar a anatomia ideal para esse caso. Então, nesse caso, uma resina laboratorial é uma opção. Qual a vantagem da resina laboratorial que eu vou mostrar nesse passo a passo para vocês também? A vantagem é que eu levo para o laboratório e este laboratório vai desenvolver a técnica de anatomia e funcional baseada no nosso planejamento e vai transferir para a boca. Então vai desenvolver a anatomia e a função no laboratório. E depois eu vou receber essas peças e só colar na boca. Da mesma maneira como eu fiz com a cerâmica, eu posso fazer com a resina indireta. Então vamos ver como fica esse caso, tá joia? Feito pelo Júnior, um técnico extremamente habilidoso de São Paulo, que trabalha muito bem com a resina laboratorial, que eu vou exemplificar para vocês. Então note a paciente, essas fotos da paciente após os procedimentos de clareamento, de finalização, de cicatrização do caso de cirurgia periodontal que foi executado nela. A gente faz os mesmos casos de passo a passo. Lembre-se de novo, fio afastador. Fio afastador é importante para o laboratório, quando você não tem margem, determinar aonde é o final da restauração e aonde começa o sulco gengival. Perfeito? Então a gente pega as fotos, notem, no caso de pré-molar a pré-molar, como você vê que a inserção das peças não vai ser como uma coroa. A inserção da peça vai ser de vestibular para a palatina. Então eu vou colocar a peça em um outro eixo, diferente do que se tivesse um preparo. E a vantagem da resina laboratorial frente à cerâmica é que, por exemplo, a Symphony da 3MSP, ela é flexível. Então na hora que eu coloco ela num dente com uma pequena irregularidade, ela flexiona antes de entrar. A cerâmica não, se eu tenho alguma irregularidade, se eu forço, ela pode trincar. É lógico que a cerâmica, comparando com uma resina laboratorial, ela tem uma vantagem de manutenção de brilho. Mas a resina laboratorial, ela também tem uma manutenção de brilho. Hoje temos casos de 4, 5 anos, praticamente imperceptível alguma modificação que tenha. É lógico que uma resina laboratorial não é uma cerâmica, mas você consegue dar para o paciente função estética e no futuro, se essa paciente tiver condições financeiras, você transitar para uma cerâmica, porque você já tem o diagnóstico funcional e estético dela obtido com as resinas laboratoriais, nesse caso feito com Symphony. Tá joia? Então o eixo de inserção a gente tem, moldamos exatamente igual como eu mostrei na primeira parte da aula. Igualzinho que a gente fez com a cerâmica, a gente faz para a resina. Moldagem, fio afastador e tudo mais. Tá ok? Polimento e limpeza da superfície. Jateamento com óxido de alumínio. Eu sei que não é muito comum os dentistas usarem isso com frequência no consultório, mas eu recomendo que você, com o tempo, obtenha isso, um jato de óxido de alumínio. De marcas nacionais, você tem, por exemplo, a BioArt. De marcas importadas, você tem da Danville, comercializada no Brasil pela Cosmedent, que eles têm esses dispositivos de jateamento de esmalte, tá ok? Você jateia esse esmalte removendo aquela camada prismática, facilitando a ação do ácido fosfórico, perfeito? Então a gente faz esse jateamento, essa limpeza, primeiro com pedra pómez e água, e depois com o jateamento com óxido de alumínio, tá ok? Notem agora no slide que uma das peças já foi cimentada, nesse passo a passo. Mas essa peça cimentada, eu gostaria de convidar vocês para, depois da aula, assistir a cimentação em um pequeno vídeo que a gente vai deixar disponibilizado para vocês no site da 3MSP. Tá bem? Então esse vídeo vai estar disponível
e a cimentação do dente 21 que vocês estão vendo aí, que já está na boca, essa faceta de Symphony, ela está filmada e vocês podem acompanhar ela depois com calma, depois que você revisar as anotações da aula, você pode visualizar esse vídeo no site da 3MESP. Então agora eu vou mostrar para vocês a cimentação do dente 11. Como eu fiz ela? Eu faço a proteção dos dentes ao lado, é sempre melhor se fazer, tá bem? Não precisa deixar isso é uma fita de Teflon, tá bem? Essa é da TDV, mas pode ser qualquer fita de Teflon. Você pode depois tirar ela se ela estiver te incomodando, mas é principalmente para não ir ácido nos dentes do lado, não ir excesso de adesivo. Então colocamos, depois do jateamento com óxido de alumínio, aplicamos o ácido fosfórico. Como eu só estou em esmalte, não há dentina exposta, eu coloco esse ácido fosfórico sobre o esmalte de 30 a 60 segundos, lavo, removo o excesso todo o excesso desse ácido com spray água a ar, seco muito bem e aplico um adesivo. Como eu estou em esmalte, como eu disse anteriormente, normalmente eu só uso um monômero hidrófobo. Porém, eu posso utilizar um single bond, por exemplo, que é um adesivo hidrofílico, que pode ser usado tanto para dentina como esmalte. Então a sequência é assim: jateamento com óxido de alumínio depois da limpeza com pedra pómez e água, tá bem? Ou asperizo o esmalte com ponta diamantada. Você pode fazer isso, tá ok? Depois eu coloco essa peça também, se você quiser, numa cuba ultrassônica, para limpar algum resíduo que ficou de laboratório, do gesso, tá ok? Então você asperizou o seu laminado de Symphony, ou com o óxido de alumínio que você usou no esmalte, ou com uma ponta diamantada, coloca na cuba ultrassônica para tirar aquele resíduo, ela vibra e tira aquele resíduo. Se você não tiver a cuba ultrassônica, aplica o ácido fosfórico, esfrega por 10 segundos, lava e seca bem. Daí eu aplico o single bond. Aplico o single bond, evaporo muito bem, um jato de ar leve e constante, removendo todo o excesso de solvente, porque o single bond tem álcool em sua composição. Não polimerize o single bond. Não polimerize. Perfeito? Não polimerize, porque a peça é muito delgada. Se você polimerizar, ela pode não descer ou não ser corretamente inserida no seu dente. Presta atenção. Não polimerize o single bond. Injeta o seu cimento fotoativado, que no caso deste exemplo que eu estou dando para vocês, que vocês vão encontrar no vídeo depois, foi utilizado o Relax Veneer. Dispense o Relax Veneer diretamente na peça, no laminado. E daí eu vou levar para a boca, tá joia? Daí você leva a peça que foi jateada ou asperizada, limpa, com ácido fosfórico ou cuba ultrassônica, lavada e seca. Daí você aplica o adesivo, que pode ser o single bond ou o adesivo hidrófobo que vocês estão vendo aí, como laminado. Evapora o solvente se for o single bond, e se for o Scott Bond, você dá um leve jato de ar para deixar a camada bem fina. E injeta o Relax Veneer dentro da faceta. Injeta, não fica manipulando muito, apenas ajusta com o microbrush ou remove qualquer excesso se isso for bastante. Depois você vai para o dente, que no dente você fez condicionamento com ácido fosfórico, lavou e secou, aplicou o single bond, evaporou bem e não polimerizou também. Então não polimeriza o single bond nem no dente nem na peça. E você leva o laminado em posição. Alguns profissionais gostam de já tirar essa fita, as fitas de Teflon nesse momento, não há problema nenhum, tá bem? Quanto mais tempo você deixar, melhor para o controle de remoção de excessos. Daí você posiciona o laminado e remova todo o excesso de cimento antes de polimerizar. Não use aquela técnica chamada TAP, fotopolimerização, que você dá 5 segundos com foto e depois remove o excesso de cimento. Não faça isso, porque essa é uma faceta de resina. Se você fizer isso, ela vai grudar e você vai ter que tirar com broca e vai destruir a anatomia da sua restauração. Então tire todo o excesso, antes de fotoativar, nem que seja por 5 segundos. Não use o fotopolimerizador ainda. Remova todo o excesso com um pincel, com um microbrush,
passe o fio dental, remova todo o excesso. Depois de removido, você vai polimerizar por no mínimo 40 segundos em 4 direções. 40 segundos em 4 direções. Perfeito? Depois você aplica um gel de glicerina e para evitar que o contato com o oxigênio da camada superficial da resina, para que você melhore a polimerização dessa última camada, que é microscópica, tá bem? Aplica esse gel de glicerina e fotopolimeriza através desse gel mais 40 segundos em 4 direções. Perfeito? Daí você tem os dois laminados cimentados e daí você vai cimentando sempre um a um. Evite cimentar laminados 2 a 2, 3 a 3. Eu não gosto. Tem alguns profissionais que gostam de cimentar 2 de cada vez, 3, muitas vezes até todos de uma vez. Eu prefiro ir um a um com bastante cuidado. E note que há um fio afastador que foi colocado. Esse fio afastador vocês vão ver muito claramente no vídeo, que vai estar disponível para vocês depois, que na hora que você tira o fio, sempre vem um pouco de adesivo ou de cimento nesse fio. Então, o fio serve para facilitar a limpeza do excesso de adesivo que pode entrar dentro do sulco. Então, muitas vezes, você pode não usar, dependendo da gengiva, mas eu recomendo. Use o fio para o melhor controle. O fio que eu gosto de utilizar na cimentação é o Ultra Pak da Ultradent, o fio 3 zeros, tá? O 000. Sempre com um pouco de hemostático, tipo Hemostop ou Viscostat Gel, que é um hemostático transparente que não vai interferir na cor do cimento. Tá ok? Daí você remove esse fio com bastante cuidado. Com uma lâmina de bisturi você pode dar um acabamento com bastante cuidado. Lembre que é uma resina, não faça muita força. E depois com tiras de lixa de resina composta, você finaliza o acabamento em todas as direções. Mesial, distal, passando com bastante cuidado, evitando um desgaste excessivo. Tá bem? E daí você vê a restauração final das facetas de Symphony cimentadas nessa paciente. O antes e o depois desse caso, e você visualiza como é possível também ter estética em casos realizados com resinas laboratoriais. Então, para finalizar, quais os tópicos principais, quais os highlights, o que é importante para a gente? Você precisa planejar seus casos. A sequência clínica sempre precisa iniciar com uma simulação. Então, esse paciente, um paciente jovem com desgaste severo devido à abrasão, bruxismo e dietas ácidas, então você faz um enceramento, sempre começa com uma simulação para mostrar para o seu paciente o que você pode dar para ele em termos de função e estética. Realize esse enceramento em laboratório, faça o enceramento palatino se necessário, para devolver função de guias para esse paciente e sempre use a simulação. Sempre usa a simulação. A simulação ela é feita dessa maneira. Você faz o enceramento no laboratório ou envia para o laboratório, faz uma muralha, por exemplo, com silicone laboratorial, nesse caso o Zeta Labor, mas pode ser com qualquer silicone de boa qualidade. E você injeta, por exemplo, o ProTemp 4, que é uma resina bisacrílica, que é uma resina que não tem reação exotérmica, que se polimeriza rapidamente, tem excelente estética. Você injeta ela e mostra para o paciente o que você pode dar para ele. Qual o tratamento que você pode dar. Então notem a foto sem a simulação e ela com a simulação. Veja como muda o sorriso do paciente. É outro sorriso. Isso só para mostrar para o paciente as possibilidades, ou como você consegue fazer, ou como você consegue finalizar. Então, extremamente importante, sempre comece com a simulação, não importa o tipo de tratamento. E para esses laminados ultraconservadores feitos com Symphony, por exemplo, é muito importante que você tenha isso como uma referência para o técnico antes de você realizar esses procedimentos sem preparo. Notem mais um caso de facetas ultraconservadores com Symphony sem nenhum preparo. Qual a vantagem dessa técnica de resina laboratorial? Você não perde, entre aspas, perde muito tempo fazendo a anatomia na boca do paciente. Você transfere a confecção da restauração para o laboratório e cola essas facetas rapidamente, associando, por exemplo, o Relax Veneer com um sistema adesivo single bond ou Scott Bond com bastante cuidado. Tá joia?
Daí notem a diferença que dá na boca do paciente isso, e o resultado final dessas facetas ultraconservadoras realizadas com Symphony sem nenhum preparo em laboratório. Tá ok? Então esses são os highlights. As conclusões que eu diria para vocês. Sempre planeje seus casos e tenha uma sequência clínica. Porque você pode usar esses materiais tanto para a dentição superior, como para fechar pequenos diastemas na dentição anterior, por exemplo, inferior, por exemplo. Veja, imagine esses 2 dentes. É muito delicado esse espaço. Muita gente tem dificuldade de trabalhar em fechar diastemas. Não sabe como fazer. Tem dificuldade. Tem medo que não fique bom. Molda e manda para o laboratório. O laboratório faz pequenas lâminas de Symphony, por exemplo, que é uma resina. Veja, muito delicada, praticamente 0,1, 0,2 milímetros. É muito mais conservadora, muitas vezes, do que a gente colocar a resina diretamente na boca. Daí você pega essas lâminas e faz a mesma sequência de cimentação, que está no filme que vocês vão ver, ou no que eu já expus para vocês nas 2 partes da nossa aula de hoje. E daí você vê o passo a passo desse caso, isolamento com tiras de poliéster, condicionamento ácido e o posicionamento dessas lâminas de Symphony. E você fecha esse diastema tranquilamente, praticamente você não precisa nem anestesiar essa paciente, e você consegue fechar com lâminas delgadas, um caso que talvez fosse de difícil acesso e resolução se você fizesse de forma direta no seu consultório. Então, sempre em mente, temos disponíveis no mercado excelentes cerâmicas, porém temos excelentes resinas compostas laboratoriais. É claro que a cerâmica tem uma durabilidade maior em termos de brilho, mas a resina também é uma opção de baixo custo em que você consegue devolver para o paciente função e estética. Então, nesse futuro que a gente tem, no que a odontologia nos traz hoje, o que a gente visualiza no futuro próximo? O que a gente visualiza na odontologia atual? Primeiro, estamos sendo conservadores. Precisamos preservar o esmalte. Vamos cada vez mais realizar procedimentos minimamente invasivos. Os procedimentos minimamente invasivos, eles com ácido fosfórico ou cubo ultrassônica, lavada e seca. Aí você aplica o adesivo, que pode ser o single bond ou o adesivo hidrófobo que vocês estão vendo aí, como laminado. Evapora o solvente se for o single bond, e se for o Scott Bond, você dá um leve jato de ar para deixar a camada bem fina. E injeta o Hylaex Veneer dentro da faceta. Injeta, não fica manipulando muito, apenas ajusta com o microbrush ou remove qualquer excesso se isso for bastante. Depois você vai para o dente, que no dente você fez condicionamento com ácido fosfórico, lavou e secou, aplicou o single bond, evaporou bem e não polimerizou também. Então não polimeriza o single bond, nem no dente, nem na peça. E você leva o laminado em posição. Alguns profissionais gostam de já tirar essa fita, as fitas de teflon nesse momento, não há problema nenhum, tá bem? Quanto mais tempo você deixar, melhor para o controle de remoção de excessos. Daí você posiciona o laminado e remova
todo o excesso de cimento antes de polimerizar. Não use aquela técnica chamada TAP, fotopolimerização, que você dá 5 segundos com foto e depois remove o excesso de cimento. Não faça isso, porque essa é uma faceta de resina. Se você fizer isso, ela vai grudar e você vai ter que tirar com broca e vai destruir a anatomia da sua restauração. Então tire todo o excesso, antes de fotoativar, nem que seja por 5 segundos. Não use o fotopolimerizador ainda. Remova todo o excesso com um pincel, com um microbrush, passe o fio dental, remova todo o excesso. Depois de removido, você vai polimerizar por no mínimo 40 segundos em 4 direções. 40 segundos em 4 direções. Perfeito? Depois você aplica um gel de glicerina e para evitar que o contato com o oxigênio da camada superficial da resina, para que você melhore a polimerização dessa última camada, que é microscópica, tá bem? Aplica esse gel de glicerina e fotopolimeriza através desse gel mais 40 segundos em 4 direções. Perfeito? Daí você tem os dois laminados cimentados e daí você vai cimentando sempre um a um. Evite cimentar laminados 2 a 2, 3 a 3. Eu não gosto. Tem alguns profissionais que gostam de cimentar 2 de cada vez, 3, muitas vezes até todos de uma vez. Eu prefiro ir um a um com bastante cuidado. E note que há um fio afastador que foi colocado. Esse fio afastador vocês vão ver muito claramente no vídeo, que vai estar disponível para vocês depois, que na hora que você tira o fio, sempre vem um pouco de adesivo ou de cimento nesse fio. Então o fio serve para facilitar a limpeza do excesso de adesivo que pode entrar dentro do sulco. Então muitas vezes você pode não usar dependendo da gengiva, mas eu recomendo. Use o fio para o melhor controle. O fio que eu gosto de utilizar na cimentação é o Ultra Pak da Ultradent, o fio 3 zeros, tá? O 000. Sempre com um pouco de hemostático, tipo Hemostop ou Viscostat Gel, que é um hemostático transparente que não vai interferir na cor do cimento. Tá ok? Daí você remove esse fio com bastante cuidado. Com uma lâmina de bisturi você pode dar um acabamento com bastante cuidado. Lembre que é uma resina, não faça muita força. E depois com tiras de lixa de resina composta, você finaliza o acabamento em todas as direções. Mesial, distal, passando com bastante cuidado, evitando um desgaste excessivo. Tá bem? E daí você vê a restauração final das facetas de Symphony cimentadas nessa paciente. O antes e o depois desse caso, e você visualiza como é possível também ter estética em casos realizados com resinas laboratoriais. Então, para finalizar, quais os tópicos principais, quais os highlights, o que é importante para a gente? Você precisa planejar seus casos. A sequência clínica sempre precisa iniciar com uma simulação. Então esse paciente, um paciente jovem com desgaste severo devido à abrasão, bruxismo e dietas ácidas, então você faz um enceramento, sempre começa com uma simulação para mostrar para o seu paciente o que você pode dar para ele em termos de função e estética. Realize esse enceramento em laboratório, faça o enceramento palatino se necessário, para devolver função de guias para esse paciente e sempre use a simulação. Sempre usa a simulação. A simulação ela é feita dessa maneira. Você faz o enceramento no laboratório ou envia para o laboratório, faz uma muralha, por exemplo, com silicone laboratorial, nesse caso o Zeta Labor, mas pode ser com qualquer silicone de boa qualidade. E você injeta, por exemplo, o Temp 4, que é uma resina bisacrílica, que é uma resina que não tem reação exotérmica, que se polimeriza rapidamente, tem excelente estética. Você injeta ela e mostra para o paciente o que você pode dar para ele. Qual o tratamento que você pode dar. Então notem a foto sem a simulação e ela com a simulação. Veja como muda o sorriso do paciente. É outro sorriso. Isso só para mostrar para o paciente as possibilidades, ou como você consegue fazer, ou como você consegue finalizar. Então, extremamente importante, sempre comece com a simulação, não importa o tipo de tratamento.
E para esses laminados ultraconservadores feitos com Symphony, por exemplo, é muito importante que você tenha isso como uma referência para o técnico antes de você realizar esses procedimentos sem preparo. Notem mais um caso de facetas ultraconservadores com Symphony sem nenhum preparo. Qual a vantagem dessa técnica de resina laboratorial? Você não perde, entre aspas, perde muito tempo fazendo a anatomia na boca do paciente. Você transfere a confecção da restauração para o laboratório e cola essas facetas rapidamente, associando, por exemplo, o Relax Veneer com um sistema adesivo single bond ou Scott Bond com bastante cuidado. Tá joia? Daí notem a diferença que dá na boca do paciente isso e o resultado final dessas facetas ultraconservadoras realizadas com Symphony sem nenhum preparo em laboratório. Tá ok? Então esses são os highlights. As conclusões que eu diria para vocês. Sempre planeje seus casos e tenha uma sequência clínica. Porque você pode usar esses materiais tanto para a dentição superior, como para fechar pequenos diastemas na dentição inferior, por exemplo. Veja, imagine esses dois dentes. É muito delicado esse espaço. Muita gente tem dificuldade de trabalhar em fechar diastemas. Não sabe como fazer. Tem dificuldade. Tem medo que não fique bom. Molda e manda para o laboratório. O laboratório faz pequenas lâminas de Symphony, por exemplo, que é uma resina. Veja, muito delicada. Praticamente 0,1, 0,2 milímetros. É muito mais conservadora, muitas vezes, do que a gente colocar a resina diretamente na boca. Daí você pega essas lâminas e faz a mesma sequência de cimentação, que está no filme que vocês vão ver, ou no que eu já expus para vocês nas duas partes da nossa aula de hoje. E daí você vê o passo a passo desse caso, isolamento com tiras de poliéster, condicionamento ácido e o posicionamento dessas lâminas de Symphony, e você fecha esse diastema tranquilamente, praticamente você não precisa nem anestesiar essa paciente, e você consegue fechar com lâminas delgadas, um caso que talvez fosse de difícil acesso e resolução se você fizesse de forma direta no seu consultório. Então, sempre em mente, temos disponíveis no mercado excelentes cerâmicas, porém temos excelentes resinas compostas laboratoriais. É claro que a cerâmica tem uma durabilidade maior em termos de brilho, mas a resina também é uma opção de baixo custo em que você consegue devolver para o paciente função e estética. Então, nesse futuro que a gente tem, no que a odontologia nos traz hoje, o que a gente visualiza num futuro próximo? O que a gente visualiza na odontologia atual? Primeiro, estamos sendo conservadores. Precisamos preservar o esmalte. Vamos cada vez mais realizar procedimentos minimamente invasivos. Os procedimentos minimamente invasivos, eles podem ser simplificados, porém devem ser feitos com cuidado. Isso facilita para a gente e preserva a estrutura do dente para o paciente. O laboratório deve saber dessas novas técnicas. Os laboratórios vão ter que se adaptar. Os laboratórios estiveram acostumados por anos a trabalhar com 2 milímetros de restauração, 1,5 milímetro. Hoje o laboratório tem que se adaptar a laminados de 0,2, 0,3 milímetros, seja de cerâmica ou seja de resina. E lembrar que a vida toda nossos procedimentos adesivos vão precisar de reparo. O dentista ele não cura ninguém. O dentista cuida da saúde bucal das pessoas. Então uma restauração de resina, um laminado, uma faceta, pode eventualmente manchar a margem, fraturar, e você tem que explicar para o seu paciente que reparos e manutenção são constantes e devem ser feitas de maneira anual, semestral, para que a estética e a função seja mantida. Perfeito? Então, finalizando, vou dizer algumas conclusões que vai marcar um pouco o que eu disse nessa hora e meia, essa hora e 15, hora e 20 que a gente está conversando aqui hoje. Tá joia? As conclusões são o quê? Utilize sempre que possível materiais adesivos. Prefira as restaurações diretas adesivas. Prefira laminados cerâmicos em vez de coroas. Sempre que possível, é claro. Prefira procedimentos adesivos. Procedimentos adesivos são conservadores. E só realize preparo em prótese se for realmente necessário. É uma mudança de paradigma, uma forma diferente de pensamento. Tá joia?
Proteja o remanescente. Utilize a cimentação adesiva como protocolo. Então hoje a gente tem cimentos excelentes. Tantos que utilizam ácido fosfórico como pré-tratamento, como cimentos que você usa como se fosse fosfato de zinco. Como, por exemplo, o U100, ou o Uni100, ou o U200, em que você manipula esse cimento, coloca numa coroa total, por exemplo, e faz a cimentação como se fosse um cimento convencional, facilitando o seu passo a passo. E é um cimento adesivo, e é um cimento resinoso, e é um cimento que você ajuda a selar melhor essa margem. Perfeito? E lembre sempre que o dente é a estrutura biológica. Preserve ele. E a preservação implica em mudança de conceito e na manutenção do esmalte. Tá joia? Então vou deixar para vocês meu e-mail, se vocês tiverem interesse em cursos e em palestras. E agora a gente vai entrar na fase de perguntas e respostas que vocês podem enviar para a gente e que eu vou responder dentro das possibilidades de tempo e do conteúdo dessas perguntas, tá ok? Muito obrigado por enquanto e a gente se vê daqui a pouquinho. Gostaria de agradecer imensamente ao professor Oswaldo Scopin de Andrade pela excelente palestra online, que foi o nosso primeiro webinar Expertise, e eu tenho certeza que contribuiu bastante para o nosso conhecimento. Antes das perguntas que selecionamos para a sessão de perguntas e respostas, eu gostaria de agradecer a todos, porque foi um sucesso, muitos acessos. Agradecer pelo tempo de vocês, em especial a algumas faculdades que reuniram seus alunos para assistir o nosso webinar. Foi a Unesp de São José dos Campos, no estado de São Paulo, e a Unifal de Alfenas, em Minas Gerais. Bom, então vamos para as perguntas. A primeira pergunta é de São Paulo, e a pergunta é: na técnica de laminado sem preparo com cerâmica, fica uma interface que não está por palatina, e sim em uma área na vestibular. Não há problema de manchamentos? E com relação aos ajustes de ponto de contato? Essa questão da interface, ela pode acontecer tanto em laminados de resina como em laminados de cerâmica. Quando você justapõe o laminado sobre o dente, lembrando-se que o ponto de contato está mantido. Muita gente pergunta e acha que a inserção da peça, devido à presença do ponto de contato, ela é difícil. Realmente depende do planejamento e da execução clínica em laboratório. Então, há sim uma interface. E essa interface vai ficar visível se você secar, se você com o tempo pode haver algum manchamento. Então é como se fosse uma classe 4 de resina. Você vê a interface depois de um tempo. A vantagem da cerâmica é a durabilidade de todo o conjunto, de todo o planejamento executado anteriormente. Então, se possíveis manchas, se possíveis pigmentações ocorrer nessa interface, é possível, com tiras de lixa, realizar o acabamento, o repolimento dessas margens. Como eu disse no final da aula, sempre vamos ter que fazer reparos. A nossa vida toda vamos fazer reparo em restaurações. Em laminados cerâmicos não é diferente. Se esta margem estiver por vestibular e a gente visualizar que há pequenos manchamentos, assim como nós fazemos profilaxias nos pacientes, podemos fazer acabamento e polimento, isto é, repolimento dessas margens. A segunda pergunta é de Santa Catarina. Qual técnica de moldagem, a dupla ou a simultânea, pode ser usada para casos sem preparo? Isso é preferência pessoal. O que eu vejo é, quando temos preparo, é indiferente. Se você tem preparo, você tem eixo de inserção, você consegue fazer a moldagem dupla e simultânea, que é a aplicação do leve dentro do sulco e a moldeira carregada com o pesado, que é a técnica convencional que é mais utilizada. Ou você utilizar a técnica dupla em 2 passos, tá bem? Dupla porque o material é usado de 2 formas diferentes. Você carrega a moldagem com o pesado e leva na boca ou no modelo, cria um alívio, depois injeta o leve e posiciona na boca. Perfeito? Essas 2 técnicas podem ser usadas
por exemplo, quando eu tenho preparo. Quando eu não tenho preparo, qual a minha consideração? O que eu aprendi com o tempo fazendo lentes de contato. Pode acontecer, não é que acontece sempre. Quando colocamos o leve e o pesado na dupla simultânea ao mesmo tempo, pode ocorrer dobras no material pesado devido à manipulação, devido à inserção, a rodar a moldeira. Então pode acontecer dobras que muda totalmente ou causa alterações no modelo. Então, para lentes de contato, a minha preferência pessoal é fazer a moldagem com o pesado em modelo ou na boca, criar alívio para que o leve copie, injeto o leve na boca, carrego no alívio na moldeira e levo em posição. Então isso é pessoal isso. Outra coisa importante na moldagem que eu não citei em aula e que vou deixar claro e é extremamente importante é toda moldagem deve ser colocada na moldeira um adesivo de moldeira. Por exemplo, a 3M tem o adesivo próprio para poliéster, que é para o emprego, e próprio para silicone de adição. Você precisa colocar o adesivo, porque na hora que você tira a moldagem da boca, o molde da boca, pode ocorrer o deslocamento do material de moldagem da moldeira. Então, nunca se esquecer de utilizar adesivo para moldeira em todos os casos de moldagens definitivas para restaurações finais. A próxima pergunta é de bem longe, é lá de Belém, e a pergunta é: em casos de lente de contato, há alguma limitação ou contraindicação em pacientes com bruxismo? Boa pergunta, excelente pergunta. No meu conceito, bruxismo não é contraindicação para nenhum procedimento restaurador. Porque se bruxismo fosse contraindicação para procedimento restaurador, a gente não fazia odontologia. Porque todos os pacientes praticamente têm bruxismo ou sinais de apertamento ou em algum momento da vida vão ter bruxismo. Não há. O importante é pacientes pralaminados, tipo lente de contato, seja com Symfony, seja com cerâmica, estabilidade posterior da oclusão. O paciente precisa ter oclusão posterior estável. E desenvolvimento ou obtenção de guia canino em lateralidade. Se você tiver dúvidas que você consegue isso, não realize o tratamento. Ou realize devolvendo o guia canino e dê para o paciente uma placa de tipo de bruxismo por um período de 3 a 4 meses para que esse paciente acostume com os seus laminados. Porque muitas vezes em laminados sem contato, você aumenta a borda incisal e aumenta discretamente o volume, podendo causar pequenas alterações de lábio e de oclusão. A próxima pergunta é de Minas Gerais e a pergunta é: qual a sua experiência de desgaste em casos com Symfony? Teria alguma diferença da Symfony para as outras resinas? Qual a vantagem da Symfony com as outras resinas do meu ponto de vista? A Symfony é uma resina que ela tem uma flexibilidade. Então ela é um material, por exemplo, uma lente de contato em que você muitas vezes não tem preparo, ela se flexiona para encaixar sobre o dente. Enquanto você pega uma outra resina laboratorial que é muito rígida, na hora que você insere ela pode ocorrer a fratura dessa restauração. Então a vantagem que eu vejo da Symfony é a flexibilidade dela e também ela está disponível como se fosse um enceramento. Ela é como se fosse uma resina flow. Então permite eu desenvolver a anatomia de uma forma adequada. A minha experiência com Symfony é aproximadamente 4 a 5 anos e o que eu vejo pode em alguns casos ocorrer pequena alteração de cor, mas nada como acontece com qualquer resina composta. Então, por mim, é um material, não é tão duradouro quanto a cerâmica, é claro, é óbvio, uma resina, mas é um material excelente para pacientes jovens e paciente com finalização ortodôntica ou paciente com dúvidas de diagnóstico ou de protocolo inicial de reabilitação oral. Aqui mais uma pergunta. Primeiro, ele parabeniza pela aula, pela palestra e quer ajuda em alguns itens. No caso de tratamento sem desgaste, o paciente poderá se queixar de volume do dente? Sim, o volume do dente, alguns pacientes, o que é importante entender, o volume do dente, quando você aumenta a vestibular, por exemplo, alguns pacientes, por um período, podem sentir um certo desconforto no lábio. Mas isso, se você, no mocap, naquela simulação que eu mostrei em aula, você acha que isso vai acontecer, deixe esse mocap por alguns dias na boca do paciente, que pode ser cimentado ou fixado com adesivo, mas sem condicionamento ácido. Então, você aplica o adesivo sobre o dente
quando não há restauração, coloca o mocap com Protemp 4 e deixa por alguns dias, para ver se não atrapalha a falha ou a função e se o paciente acostuma com esse volume que você modificou. E tem alguma previsão de longevidade que você passa para o paciente? Sim, a longevidade das restaurações cerâmicas são descritas na literatura e são acima de 10 anos. Isto quer dizer, não quer dizer que em 10 anos, 8, 10 laminados vão cair todos da boca. Você faz 10 laminados, 10 facetas, depois de 10 anos você pode reparar um, fratura o outro. É uma restauração extremamente segura de ser feita. O que é importante é correta indicação e execução, como dito na aula. Tem muitas pessoas perguntando sobre as referências, como pode ter o acesso a elas? As referências vocês podem, eu vou deixar disponível a referência detalhada no site da 3MESP, que todo mundo vai poder ver depois no site da 3M. Ah, legal. E qual seria o tempo de condicionamento das lentes de contato? Lembre sempre, lentes de contato são extremamente delgadas. Qualquer uma delas feitas com feldspáticas, com leucita ou com disilicato. No máximo 20 segundos para qualquer uma delas. Porque se muito delgadas, corre o risco de pequenas áreas de fratura dentro da peça. Então não ultrapassar 20 segundos, tá bem? Mesmo para cerâmicas feldspáticas e que você pode usar por mais tempo. Mas eu fico de 20 a 30 segundos para esses laminados. Bom, então agora eu tenho algumas informações para vocês. Com relação ao vídeo do procedimento de cimentação citado pelo professor durante a aula, o mesmo vai se encontrar em nossa homepage www.3mesp.com.br. É só acessar para poder assistir. E também estamos disponibilizando para vocês um certificado. Observem uma aba Doc na tela do webinar. É só acessar e imprimir o seu, tá ok? Bom, o último recado é para vocês não deixarem de nos seguir no Facebook. A nossa fanpage é 3MESP Brasil. Lá você vai encontrar os conteúdos, promoções exclusivas e além das informações dos próximos webinars de expertise da 3MESP. É a 3MESP trazendo a educação mais perto de vocês. Muito obrigada, professor Oswaldo Scopin. Foi muito bom, foi um sucesso o nosso primeiro webinar de expertise. Obrigada. Obrigado pela oportunidade e um abraço a todos. Boa noite.